hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você já se sentiu paralisado pela timidez, como se uma força invisível o impedisse de se conectar com as pessoas, de expressar suas ideias, de ser você mesmo? A autoconfiança parece um superpoder inatingível, reservado a poucos. A verdade é que a timidez pode ser vista como um inimigo interno, uma barreira que construímos em nossa mente. Mas e se eu te dissesse que há um mestre estrategista que pode nos ajudar a derrubar essa barreira? Estou falando de Nicolau Maquiavel. Maquiavel, com sua visão afiada sobre o poder e a natureza humana, nos ensina a analisar e dominar as dinâmicas. Assim como ele estudou o poder político, podemos estudar e entender as engrenagens da interação humana para nos libertarmos da timidez. Pense na timidez como uma corrente que nos impede de expressar nossa vontade de poder nas relações. A busca pela superação da timidez, então, se torna um ato de vontade de poder sobre si mesmo. É uma batalha interna que travamos para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Neste vídeo, vamos desvendar 3 lições de Maquiavel que podem te libertar dessa armadilha. Prepare-se para questionar suas crenças, para desafiar seus medos, para descobrir o poder que reside em você. Maquiavel nos ensinou a olhar a realidade sem ilusões. A verdade para ele era a base de qualquer estratégia eficaz. Social. Isso significa observar o comportamento das pessoas, as dinâmicas de grupo, as regras não ditas que regem nossas interações. Imagine-se em um evento social. Em vez de se esconder, camise a observer. Quem são os líderes? Quem são os influenciadores? Quais são os grupos que se formam? Quais são os temas de conversa mais frequentes? Preste atenção à linguagem corporal, aos olhares, aos tons de voz. Essa observação aguçada é a chave para antecipar reações e planejar suas próprias ações. Ao entender o jogo social, você diminui a ansiedade e aumenta a autoconfiança. Você deixa de ser um espectador para se tornar um jogador consciente. Como praticar essa arte da observação? Comece prestando atenção aos detalhes. Observe a forma como as pessoas se cumprimentam, como se posicionam no espaço, como reagem a diferentes situações. Use um diário social para registrar suas observações. Anote o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Analyze suas anotações. Identifique padrões. Aprenda com seus erros e acertos. Pense em um indivíduo tímido que decide aplicar essa estratégia. Ao observar, ele percebe que as pessoas que parecem mais confiantes, na verdade, não são tão diferentes dele. Ele começa a entender os códigos sociais, a identificar os sinais de aprovação e rejeição. Aos poucos, ele se sente mais confortável e confiante, porque está no controle da situação. A timidez não precisa ser uma sentença. Com a observação atenta, você pode decifrar o jogo social e se tornar um mestre em sua própria vida. Maquiavel nos ensinou que a imagem pública é fundamental. Não se trata de ser falso, mas de apresentar ao mundo a melhor versão de si. Mas, no contexto da timidez, isso significa projetar uma imagem de autoconfiança, mesmo que no início a insegurança ainda esteja presente. Como construir essa imagem forte? Comece pela postura. Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados, a cabeça erguida. Faça contato visual, mesmo que por alguns segundos. Ao falar com alguém, module sua voz. Fale com clareza e firmeza. Pequenas mudanças na linguagem corporal podem ter um grande impacto. Um sorriso genuíno, um aperto de mão firme, um olhar atento. Esses detalhes comunicam confiança e abrem portas para a conexão humana.
A prática consistente dessas estratégias cria um ciclo virtuoso. A imagem de autoconfiança leva a uma maior confiança interna, que por sua vez reforça a imagem. É como um músculo que se fortalece com o exercício. Uma das estratégias mais poderosas é o fingir, até conseguir. Haja como se você fosse confiante, mesmo que não se sinta assim. Acredite, a confiança é um músculo que se desenvolve com a prática. Imagine a história de alguém que, dominado pela timidez, decide mudar sua postura. Ele começa a praticar em frente ao espelho, a controlar sua respiração, a se preparar para as interações sociais. Aos poucos, sua imagem se transforma. As pessoas começam a percebê-lo de maneira diferente. E ele, por sua vez, começa a se enxergar de uma nova forma. A autoconfiança se torna uma realidade. Lembre-se, a autoconfiança não é um dom, mas uma habilidade que pode ser cultivada. Maquiavel nos ensinou o valor da comunicação e da negociação. No mundo social, isso significa saber como iniciar, manter e encerrar conversas de forma eficaz. É a arte de se conectar com os outros, de construir pontes em vez de muros. Como aprimorar essa habilidade? Comece fazendo perguntas abertas, que convidem a pessoa a falar sobre si mesma. Ouça ativamente, prestando atenção não apenas às palavras, mas também à linguagem corporal e ao tom de voz. Expresse suas opiniões de forma clara e concisa, sem medo de ser você mesmo. Use o humor com moderação para quebrar o gelo e criar uma atmosfera mais leve. A diplomacia também é essencial para lidar com situações desconfortáveis. Se você for rejeitado, não se deixe abater. Se receber críticas, ouça-as com atenção, mas não se deixe definir por elas. Se houver conflitos, procure uma solução que beneficie a todos. Como praticar a diplomacia? Comece com conversas simples, em ambientes seguros, como com amigos e familiares. Vá aumentando gradualmente o nível de desafio, conversando com pessoas novas, em situações mais complexas. Imagine um indivíduo tímido que decide aplicar essas estratégias. Ele começa a fazer perguntas, a ouvir com atenção, a expressar suas opiniões de forma clara. Ele usa o humor para quebrar o gelo e criar uma conexão. Aos poucos ele se sente mais confortável e confiante, superando a timidez e construindo relações significativas. Lembre-se, a diplomacia é uma ferramenta poderosa para construir pontes e fortalecer laços. Maquiavel sabia que o tempo é um recurso. Aplicando essa lição à timidez, percebemos que a preparação e a recuperação são cruciais para o sucesso. Como se preparar para as interações sociais? Pratique conversas, ensaie o que você quer dizer, antecipe possíveis cenários, crie um plano de fuga, caso precise se retirar de uma situação que o esteja sobrecarregando. A recuperação é igualmente essencial. Aprenda a lidar com a ansiedade, a autocrítica e os erros. Use técnicas de respiração, mindfulness e autocompaixão. Lembre-se de que ninguém é perfeito e que os erros fazem parte do aprendizado. Como praticar o uso estratégico do tempo? Divida as situações sociais em etapas menores. Planeje o tempo de interação. Reserve momentos de descanso. Não se force a ficar em um ambiente se você não se sentir confortável. Imagine um indivíduo que aprende a se preparar para eventos sociais. Ele ensaia conversas, antecipa possíveis perguntas e se permite momentos de descanso. Ele aprende a lidar com a ansiedade, a autocrítica e os erros. Cada experiência se torna um aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Lembre-se, o tempo é seu aliado, não seu inimigo. Maquiavel enxergava a ambição como uma força poderosa. A ambição de superar a timidez
pode ser o motor que impulsiona seu crescimento pessoal e social. Defina metas claras e realistas. Comece com pequenos passos. Celebre cada vitória, por menor que seja. E mantenha a motivação. Não se compare aos outros. Compare-se a você mesmo, ao que você era antes. A superação da timidez pode abrir portas para novas oportunidades. Fazer amigos, construir uma rede de contatos, alcançar objetivos profissionais e pessoais. A vida se torna mais rica, mais plena, mais vibrante. Como cultivar a ambição? Visualize o sucesso. Imagine-se confiante e sociável, interagindo com as pessoas com naturalidade. Cerque-se de pessoas positivas, que te apoiem e te incentivem. Use a timidez como um trampolim para a autoconfiança. Imagine a transformação de um indivíduo tímido em alguém confiante e sociável. Ele conquista novos amigos, constrói uma rede de contatos, alcança seus objetivos. Sua vida se torna mais rica, mais plena, demonstrando o poder da ambição. Lembre-se, a ambição é a chama que nos impulsiona a superar nossos limites. Reunimos as lições de Maquiavel para combater a timidez. Vimos a importância da observação, da construção de uma imagem forte, da diplomácia, do uso estratégico do tempo e da ambição. Lembre-se, a timidez não é um destino, mas um desafio a ser superado. Com as estratégias de Maquiavel, você pode libertar o seu príncipe interior, aquele que é capaz de liderar, Dulce Connector, de viver plenamente. A timidez é um sofrimento causado pela vontade de viver em um mundo socialmente hostil. Superá-la é uma forma de negar a vontade de ser, oprimido pela ansiedade e insegurança. É uma forma de se libertar das correntes que te prendem. Agora, a pergunta que fica é: qual será o seu primeiro ato de rebelião contra a timidez? Qual a mais imediata que você fará? Comece hoje mesmo. Identifique um pequeno passo e dê o primeiro passo. A jornada para a autoconfiança começa agora. Uma técnica simples, mas poderosa, para colocar o interesse social em prática e orçamento com propósito. Alocar parte do seu orçamento para causas que você acredita, alinhando seus valores com as suas finanças. Pode ser uma pequena doação para uma ONG, um investimento em um negócio social, um curso de educação financeira para pessoas de baixa renda. O importante é que essa ação seja genuína, que reflita os seus valores e que te faça sentir conectado com algo maior do que você mesmo. Adler nos lembra que o significado da vida reside em contribuir para a vida dos outros. Aplique essa máxima às suas finanças. Use o seu dinheiro para fazer a diferença no mundo. Invista em causas que você acredita. Compartilhe o seu conhecimento com quem precisa. Ou ao fazer isso, você não apenas estará construindo um futuro financeiro mais próspero, mas também estará encontrando um propósito, um sentido para sua vida. Ter metas financeiras claras e alinhadas com seus valores e paixões é fundamental para construir uma vida próspera e significativa. Quando sabemos o que queremos alcançar, quando temos um objetivo em mente, somos capazes de direcionar a nossa energia e os nossos recursos de forma mais eficiente. As metas financeiras nos dão um senso de direção, um propósito para seguir em frente, mesmo diante dos desafios e das dificuldades. No entanto, é preciso ter cuidado com a ilusão da felicidade financeira. A crença de que o dinheiro trará automaticamente a felicidade e a realização. Essa ideia, amplamente difundida pela mídia e pela cultura de consumo, nos leva a perseguir a riqueza de forma obsessiva, sem nos preocuparmos com o que realmente importa. Acreditamos que ao atingir um determinado patamar financeiro, todos os nossos problemas desaparecerão
e finalmente seremos felizes. Mas a verdade é que a felicidade não está no dinheiro em si, mas na forma como o utilizamos. Como transformar metas financeiras em fontes de significado, usando o dinheiro para alcançar os seus sonhos, apoiar os seus entes queridos e deixar um legado positivo no mundo. Se o seu sonho é viajar pelo mundo, economize e planeje a sua viagem. Se você quer ajudar os seus pais a terem uma vida mais confortável, ofereça-se para pagar algumas contas ou para investir em um plano de saúde. Se você quer deixar um legado para as futuras gerações, doe parte do seu patrimônio para uma instituição de caridade ou crie uma fundação para apoiar uma causa que você acredita. Um exercício poderoso para conectar as suas metas financeiras com o seu senso de significado é a visualização significativa. Imagine como você usará o seu dinheiro para criar um impacto positivo no mundo e em sua vida. Visualize-se realizando os seus sonhos, ajudando os seus entes queridos e deixando um legado para as futuras gerações. Sinta a alegria, a gratidão e a satisfação que essa experiência trará. Essa visualização pode te motivar a seguir em frente mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Adler nos ensina que o indivíduo saudável é aquele que tem um objetivo na vida e se esforça para alcançá-lo, em benefício de si mesmo e dos outros. Aplique essa máxima às suas finanças. Defina metas financeiras que estejam alinhadas com seus valores e paixões. Use o seu dinheiro para alcançar os seus sonhos, apoiar os seus entes queridos e deixar um legado positivo no mundo. Ao fazer isso, você não apenas estará construindo um futuro financeiro mais próspero, mas também estará encontrando um propósito, um sentido para sua vida. Adler nos convida a ter a coragem de ser imperfeito, a aceitar que todos cometemos erros e a aprender com eles. No mundo das finanças, essa coragem é ainda mais importante, pois o dinheiro é um tema carregado de emoções, de medos e de inseguranças. É fácil se sentir culpado, envergonhado ou frustrado quando cometemos erros financeiros. Como gastar mais do que podemos, investir em um negócio furado ou acumular dívidas. O problema é que a autocrítica financeira, a culpa e a vergonha nos impedem de tomar decisões financeiras melhores. Quando nos punimos pelos nossos erros, ficamos paralisados, com medo de agir e de tentar. Novamente, entramos em um ciclo vicioso, onde a autocrítica leva à inação, que leva a mais erros, que leva a mais autocrítica. Como podemos quebrar esse ciclo vicioso? Cultivando a autocompaixão financeira, tratando-nos com gentileza e compreensão, reconhecendo que o fracasso financeiro é uma experiência humana comum. A autocompaixão não é autopiedade, não é se lamentar pelos seus erros, é, sim, reconhecer que você é um ser humano imperfeito, que está aprendendo e crescendo. É se tratar com a mesma gentileza e compreensão que você trataria um amigo que estivesse passando por dificuldades financeiras. Uma técnica simples, mas poderosa, para cultivar a autocompaixão financeira é o diário da autocompaixão financeira. Registrar os seus pensamentos e sentimentos sobre os seus erros financeiros e praticar a autocompaixão. Escreva sobre o que aconteceu, como você se sentiu e o que você aprendeu com essa experiência. Em seguida, escreva uma mensagem de autocompaixão para si mesmo, reconhecendo a sua dor, a sua imperfeição e a sua capacidade de se recuperar. Adler nos lembra: não se preocupe em ser perfeito, preocupe-se em ser completo. Aplique essa máxima às suas finanças. Não se cobre tanto por seus erros, aprenda com eles e siga em frente. Concentre-se em construir uma vida financeira completa, alinhada com os seus valores e paixões. Lembre-se, o sucesso financeiro
não é sobre ser perfeito, mas sobre ser resiliente, sobre aprender com os seus erros e sobre ter a coragem de seguir em frente. Mesmo diante dos desafios, hoje mergulhamos nas profundezas da psicologia individual de Alfred Adler para desvendar os segredos de uma vida financeira mais próspera e significativa. Exploramos o complexo de inferioridade e a busca por compensação, o estilo de vida financeiro e os erros de pensamento, o interesse social e a contribuição para o bem comum, as metas financeiras e o senso de significado, e a coragem de ser imperfeito e a autocompaixão. Vimos como esses princípios podem ser aplicados na prática, transformando a nossa relação com o dinheiro e nos impulsionando a construir um futuro mais abundante e alinhado com os nossos valores. Mas afinal, como você pode começar a aplicar os ensinamentos de Adler em suas finanças hoje mesmo? Comece identificando as suas crenças limitantes, os erros de pensamento que sabotam o seu sucesso financeiro. Questione essas ideias, desafia com evidências e substitua-as por crenças mais positivas e fortalecedoras. Em seguida, defina metas financeiras claras e alinhadas com os seus valores e paixões. Use o seu dinheiro para alcançar os seus sonhos, apoiar os seus entes queridos e deixar um legado positivo no mundo. Lembre-se, a vida financeira não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrar significado no sofrimento e usar o dinheiro para aliviar o sofrimento dos outros. Como diria Schopenhauer, a compaixão é a base da moralidade. Use o seu dinheiro para ajudar quem precisa, para construir um mundo mais justo e igualitário. Ou a fazer isso, você não apenas estará transformando a sua vida financeira, mas também estará transformando o mundo ao seu redor. Qual será o primeiro passo que você dará em direção a uma vida financeira mais próspera e significativa?